Boa noite a todos. O meu nome, o meu nome é Rita Paizinho e sejam bem-vindos um webinar, ao webinar Como Funcionam os Ensaios Clínicos. Este é mais um webinar dinamizado pela Migra Portugal e que conta com o apoio da ABVI, da Lilly e da Landbeck. Fazemos também um agradecimento especial à Sociedade Portuguesa de Cefaleias pelo apoio que costuma prestar às nossas atividades. Agradecemos ainda a todos a vossa presença e, sem mais demoras, vou começar por vos apresentar o nosso painel de oradores de hoje. Para nos falarem sobre o funcionamento dos ensaios clínicos, contamos com a presença da doutora Patrícia Penevides, da doutora Bárbara Lezeni e da doutora Sandra Mamete, representantes da PPD, uma empresa de consultoria na área da investigação clínica. Para nos falar dos ensaios clínicos na área da enxaqueca e cefaleias, contamos com a participação da doutora Raquel Gil Gouveia, neurologista especialista em cefaleias e presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Antes de começarmos, gostaria de fazer a ressalva que ao longo deste webinar terão a possibilidade de colocar as vossas questões, que poderão deixar nos comentários diretamente no YouTube, às quais tentaremos responder no painel de debate no final das apresentações. Relembramos ainda que os associados da Migra Portugal poderão encontrar no e-mail um guia de apoio ao webinar que contém informações mais detalhadas, como as diferentes etapas dos ensaios clínicos, o seu processo, como poderemos participar no ensaio, onde pesquisar os ensaios clínicos que estão a ser realizados, entre outras questões. Iremos então começar por falar sobre os ensaios clínicos, o seu funcionamento e a sua importância para a evolução na área da saúde. Passo então a palavra à doutora Patrícia, à doutora Bárbara e à doutora Sandra. Então, boa noite. Se calhar começo eu e gostaria de, desde já, aceitar o convite, que nos possibilita também de debruçar e de explicar um bocadinho onde é que a PPD atua. Então, a PPD é uma empresa de serviços, a PPD porque é Pharmaceutical Product Development, foi recentemente adquirida pelo grupo da Thermo Fisher, portanto uma empresa americana com mais de 130 mil empregados, em que temos uma representação global. Somos uma CRO, uma Clinical Research Organization, e isto o que é que quer dizer? Que somos contratualizados pelas biotecnologias, pela indústria farmacêutica, para prestar serviços em todas as fases dos ensaios clínicos, sejam eles desde o início mesmo, na descoberta de novas moléculas, até serviços de pós-comercialização. E por isso, não é? Temos esta representação de vários departamentos, nomeadamente Medical Writing, farmacovigilância, data management e muitos outros. Em Portugal, o nosso maior representatividade em departamentos é a monitorização de ensaios clínicos, e é isto que nos traz agora aqui hoje também para vos explicar um bocadinho a nossa área de atuação. E se calhar dar aqui a palavra então à minha colega que vai começar esta apresentação de ensaios clínicos e espero que seja útil para todos vós. Obrigada. Obrigada, o meu nome é Bárbara Lezeni e sou monitora de ensaios clínicos na PPD, parte da Thermo Fisher. Podemos passar à próxima slide. Aqui está a agenda para a apresentação de hoje, que pretende dar algum conhecimento sobre a realização dos ensaios clínicos de medicamento para seres humanos, assim como providenciar umas respostas às perguntas mais frequentes sobre os ensaios clínicos. Podem passar. Os ensaios clínicos são uma etapa fundamental do processo de desenvolvimento de um medicamento. Aqui embaixo podem ler a definição de ensaio clínico conforme consta na lei. Resumidamente, um ensaio clínico é um estudo clínico cientificamente controlado, realizado em seres humanos, doentes ou saudáveis, para se estabelecer ou confirmar a segurança e a eficácia do medicamento experimental. Podes passar. Um ensaio clínico é uma das últimas etapas de um processo de desenvolvimento do medicamento.
Os ensaios clínicos são realizados para avaliar se um medicamento é eficaz. E existem diferentes fases. E numa primeira fase, a primeira fase serve para experimentar o medicamento e estabelecer a dosagem, a quantidade administrada e a frequência de administração. Em seguida, conseguimos passar para o teste nos seres humanos. Há uma primeira fase, a fase 1, que serve para a avaliação do perfil de segurança em indivíduos, neste caso, saudáveis, em que normalmente testes iniciais do medicamento são feitos em uma população geralmente saudável para reunir informação de segurança, de dose e a dose de medicamento mais adequada. Em seguida, o medicamento pode ser administrado em doentes. Neste momento, estamos na fase 2 dos ensaios clínicos, que destina-se a avaliar o medicamento, se o medicamento é adequado para tratar determinadas doenças. E os efeitos não desejáveis, os eventos que nós chamamos adversos na população, em uma população mais alargada. A seguir temos a fase 3, em que evaluamos se o medicamento é eficaz numa população alargada e frequentemente por comparação com alternativas terapêuticas já existentes. Nestes casos, já estamos, a população-alvo já é uma população mais alargada da fase precedente e um ensaio clínico pode constar de milhares de doentes. Depois da fase 3, normalmente a autoridade regulatória dá uma aprovação ao medicamento e são depois feitos posteriormente alguns ensaios chamados de fase 4 e nestas fases há uma monitorização dos perfis de segurança ao longo prazo. Em geral, de qualquer forma, os ensaios clínicos seguem protocolos criteriosamente planeados e implementados de acordo com as boas práticas clínicas. Para, em qualquer altura, garantir os direitos e o bem-estar dos participantes. Podes passar. Como vimos, os ensaios clínicos implicam um elevado rigor científico e ético. Em Portugal, as autoridades que avaliam se um ensaio clínico pode ser realizado são a SEIC, responsável pelo parecer ético do ensaio clínico, e que a SEIC atua sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, e uma segunda entidade que é o Infarmed, responsável pela aprovação dos ensaios clínicos e responsável pela autorização e supervisão dos produtos terapêuticos. Existe, só para mencionar, que alguns ensaios vão também ser avaliados por uma terceira entidade, a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, só nos casos em que os ensaios clínicos sejam com organismos geneticamente modificados. Próxima slide. Para além das entidades competentes do qual falamos na precedente slide, SEIC e Infarmed, existem outras partes envolvidas nos ensaios clínicos, cada uma com as suas responsabilidades no ensaio mesmo. Podemos ver o promotor de ensaio, portanto, todas as propostas de realização do ensaio devem ser submetidas por parte do promotor, que é o responsável desta submissão, no início do ensaio. A CRO, já falamos no início, a PPD, a parte da Thermo Fisher, é uma CRO, Clinical Research Organization, e uma empresa portanto, uma empresa de serviço que atua ao longo das diferentes fases de desenvolvimento clínico. Depois temos o centro de ensaios, que pode ser o hospital, o centro de saúde e mais ainda a equipa de investigação, que é fundamental para o sucesso do ensaio clínico.
E por fim, mas não últimos, os participantes que durante a realização dos ensaios clínicos serão submetidos a um conjunto de avaliações clínicas para determinar, como dizemos, a segurança e a eficácia terapêutica do estudo. Próxima slide. Portanto, entrare in un ensaio clinico è un atto volontario. Os investigadores responsáveis do ensaio disponibilizam ao participante um formulário de consentimento informado que, tal como todos os materiais relacionados com os ensaios clínicos, é revisto e aprovado pelas entidades competentes, neste caso pela SEIC, no nosso caso em Portugal pela SEIC. Neste formulário, a informação sobre o ensaio clínico é apresentada em uma linguagem clara e acessível para o doente. E o doente participante terá todo o tempo para esclarecer qualquer questão ou dúvida com quem lhe apresenta o ensaio. Portanto, poderá ser o médico do ensaio, outra pessoa de confiança, como o médico assistente, também pode discutir o ensaio clínico com os familiares ou, por exemplo, com os representantes das associações de doentes. Portanto, como dizemos, o consentimento informado é um documento que é obrigatório e que garante que o participante concorda em plena consciência com o envolvimento no ensaio clínico. Se aceitarem participar no ensaio clínico, o participante terá que assinar o consentimento informado. Entretanto, o consentimento do participante pode ser com a intervenção de um terceiro, nomeadamente o seu representante legal, per esempio relativamente aos incapazes, ou os pais ou tutores legais relativamente ao menor. Neste caso, existem versões de formulário de consentimento informado adaptadas que são sempre revistas e aprovadas pela SEIC. Próxima slide. Só para lembrar que em qualquer momento os participantes podem desistir da participação no ensaio clínico, sem que isso comprometa os tratamentos e os cuidados de saúde para o mesmo. E mais ainda, se ocorrer alteração ao consentimento informado, um novo consentimento poderá ser assinado. Agora vou passar a palavra à minha colega Patrícia. Olá, boa noite. Eu agora vou abordar quais as questões mais frequentes que são levantadas pelos participantes relativamente aos ensaios clínicos. Portanto, onde é que se obtém a informação dos ensaios clínicos que existem em Portugal? Primeiro, a primeira pessoa com quem se deve falar é com o médico que nos acompanha, ou então com a nossa associação de doentes. E, entretanto, se quiser, também se pode consultar as plataformas, não é, que têm os ensaios clínicos, por exemplo, o RNEC e a Portugal Clinical Trials, que têm todos os ensaios clínicos que ocorrem no nosso país, e a clinicaltrials.gov, que é uma plataforma internacional que, para além de que tem resultados de vários ensaios clínicos, também tem todos os ensaios clínicos que estão a decorrer internacionalmente. Portanto, como é que eu sei que sou elegível para participar num ensaio? Portanto, como a minha colega disse, a Bárbara, cada ensaio está definido por um protocolo e, portanto, os critérios, não é, de inclusão e exclusão, que são os critérios que definem quais as características que a população que os participantes que vão entrar no ensaio têm que ter, bem como também são mencionados no consentimento informado. Portanto, os critérios de inclusão e de exclusão ajudam a proteger a segurança dos participantes e, portanto, a obter uns resultados mais fiáveis. E estes critérios são baseados em características
como por exemplo, dos participantes, como por exemplo a idade, o sexo, o tipo e o estadio da doença, tratamentos que foram realizados anteriormente, outras doenças que possuem, como por exemplo também os valores das análises laboratoriais. E então eu posso entrar assim no ensaio em qualquer altura? Ora bem, o ensaio, a admissão no ensaio é condicionada pelo período de recrutamento. O que é que determina este período de recrutamento? Por exemplo, o desenho do ensaio, não é? Depende o tamanho da amostra de doentes ou de participantes, depende do desenho do estudo. E, portanto, e da fase de desenvolvimento, como já foi mencionada anteriormente. Portanto, imaginemos que se for um ensaio numa doença rara, o período de recrutamento será superior de que numa doença em que a frequência é muito maior. Portanto, depois de passar este período de recrutamento, já não é possível entrar no ensaio clínico. O que acontece se eu decidir entrar no ensaio clínico? Portanto, se eu decidir entrar no ensaio clínico, vou falar com o investigador, ou portanto com a equipa médica, não é, do centro de investigação, onde me vão ser esclarecidas todas as dúvidas, explicar detalhadamente os objetivos do ensaio, os riscos associados ao ensaio, os benefícios e, como a minha colega também já referiu anteriormente, será-nos fornecido um consentimento informado que o participante assina e assim expressa a vontade de participar no ensaio. Depois, o ensaio, cada ensaio tem um desenho, não é? E, portanto, o participante poderá ser atribuído a uma terapia ou então ficar num controle. Pronto, este processo nós chamamos de randomização, que é um processo completamente aleatório, não é o médico que decida, portanto, nós muitas vezes até a equipa envolvida nem sabe, não é? Porque é o que nós chamamos um ensaio duplamente cego, portanto, só a parte da farmácia que prepara a medicação é que por vezes sabe em que ramo é que o participante é incluído. E depois o tratamento terá uma duração que está previamente definida pelo protocolo e durante o tempo em que o participante estiver no ensaio vai ser periodicamente monitorizado. É seguro participar no ensaio clínico? Os ensaios clínicos são desenhados, não é, e conduzidos com a maior segurança possível, portanto o protocolo é escrito com base em conhecimento científico, não é? E mesmo o medicamento experimental só passa a ser administrado nos humanos depois de estudos prévios em animais. Por vezes existem reações adversas que não estão previstas, mas que ocorrem durante o estudo e por isso é que os promotores são obrigados a fazer um seguro de responsabilidade civil. Serei pago ou perderei dinheiro por participar no ensaio clínico? Ora bem, a legislação portuguesa não permite qualquer pagamento pela participação em ensaios clínicos, com o sentido de não incentivar, não é, os benefícios fiscais. Portanto, deste modo está a proteger o participante. Todavia, os participantes serão reembolsados de todas as despesas que terão com a sua participação no estudo, por exemplo, o facto de faltarem ao trabalho, as deslocações, as refeições. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Doutora Patrícia, se calhar depois vamos deixar as questões para o final, sim, para a parte do debate. E assim damos continuidade se não tiverem mais nada a falar sobre o tema. Só mais o último slide. Portanto, a PPD neste momento tem um ensaio, não é? Que vai
começar a recrutar doentes na área da enxaqueca e, portanto, se tiverem depois alguma dúvida, podem contactar a associação, que entrará em contacto connosco, ou mesmo com um médico, portanto, para esclarecer qualquer dúvida que tenham relativamente a este estudo. E obrigada. Muito obrigada às três. Conseguimos ter assim realmente uma visão muito alargada sobre o que é que são os ensaios clínicos, como é que eles funcionam, e também algumas informações bastante práticas e úteis sobre o tema. Obrigada. Relembro só que qualquer questão que vos surja, podem continuar a deixar nos comentários, que nós iremos responder no painel de debate no final de todas as apresentações. Agora vamos passar então ao segundo painel, onde iremos continuar a falar sobre o tema dos ensaios clínicos, mas desta vez no âmbito da enxaqueca e outras cefaleias, e assim passo a palavra à doutora Raquel. Muito obrigada, Rita, e boa noite a todos. Mais uma vez agradeço à Migra Portugal o convite para estar aqui e estou aqui em representação, como a Rita disse, também da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Portanto, aquilo que espero que estejam a ver a minha tela agora, acho que está tudo bem, e aquilo que me pediram para falar foi efetivamente dos ensaios clínicos na enxaqueca e cefaleias. Ora, eu tenho aqui a fazer já uma declaração de conflito de interesses, porque de facto uma parte do meu trabalho é de facto de investigação e já há uns poucos anos para cá tenho tido a oportunidade de participar regularmente em ensaios clínicos e na enxaqueca e agora noutras dores de cabeça e portanto obviamente isto é um tema que me interessa e é importante que as pessoas percebam a importância de participar e a relevância que isto tem para o conhecimento e para o avançar das terapêuticas nesta área. E portanto ouvimos agora todos o que era um ensaio clínico e aqui em particular em enxaqueca e cefaleias, para que é que costumam servir os ensaios clínicos, não é? Para que é que nós precisamos? O principal motivo de desenvolver um ensaio clínico é efetivamente provar o valor de algum tratamento aos reguladores e aos financiadores de tecnologias de saúde. Tecnologias de saúde é tudo o que se utiliza, desde medicamentos, a wearables, a aparelhos, a devices, o que for, que se usa para ou tratar ou fazer diagnóstico em termos de saúde. E, portanto, o principal motivo de realização dos ensaios clínicos é esse, porque quando nós queremos introduzir inovação, ou queremos mudar alguma coisa que existe, ou queremos tratar os doentes de maneira diferente, ou diagnosticar de maneira diferente, temos que, de facto, provar que aquele tratamento tem uma vantagem em relação àquilo que nós temos disponível, seja uma vantagem de menos efeitos secundários, seja uma vantagem económica, seja uma vantagem de comunidade para o doente, seja o que for. Pronto. E isto é o principal motivo, até porque, como já perceberam, estes ensaios envolvem sempre muitos doentes, são muitas vezes, a grande maior parte das vezes, são ensaios internacionais, mundiais, e portanto é um investimento económico muito relevante para quem os promove. Pronto. Mas há vários pormenores no meio disto, não é? São importantes em termos de ensaio. Claro, também os cientistas, os clínicos e cientistas que participam nos ensaios querem obviamente melhorar o conhecimento científico e às vezes há ensaios mais precoces, nós chamamos de fase 1, que é um bocadinho para melhorar também o conhecimento. Depois podemos fazer para estabelecer a eficácia de novos tratamentos ou então pegar nos tratamentos que nós temos e otimizá-los. Por exemplo, se temos um medicamento ótimo, mas que as pessoas estão sempre a vomitar, não conseguem tomá-lo em comprimidos, então se calhar temos que arranjar uma maneira, ou de ir pelo nariz, ou de ser através da pele, ou uma injeção, portanto, mudar a via de administração, mudar, por exemplo, o número de vezes que precisamos dar esta medicação para ser mais conveniente para o doente e haver melhor adesão terapêutica, etc. Portanto, mesmo nos tratamentos que nós temos, mudar as doses daquilo que estamos a fazer, mesmo nos tratamentos que nós temos, às vezes temos que testar
outras características para ver se conseguimos melhorar a utilidade do fármaco para os doentes. Depois, às vezes também é importante nós arranjarmos tratamentos para pequenos grupos de doentes ou de sintomas, não é? Ou dentro de uma doença, às vezes um tratamento atua muito num grupo de sintomas, mas não no outro, e a enxaqueca é um bom exemplo. Muitas vezes os medicamentos atuam muito bem na dor, mas na parte do enjoo, do incómodo, da luz e do barulho já não fazem, às vezes não fazem grande coisa, e a pessoa ainda fica com uma moinha com esses sintomas todos que não desaparecem com o tratamento da dor, e é um bom exemplo. Ou então também estabelecer orientações terapêuticas. Às vezes o que nós queremos também saber com os ensaios clínicos é que medicamento fazer, em que fase, quem é que deve fazer determinado medicamento, quem é que, não respondendo a este, deve fazer outro ou ter outra estratégia terapêutica. Portanto, servem aqui para responder a muitas perguntas, mas sempre no sentido de como otimizar as coisas para o doente. Em termos das dores de cabeça, porque é que ainda precisamos de ensaios? Já temos muitos fármacos disponíveis, como vocês sabem, para as dores de cabeça, mas ainda precisamos de ensaios clínicos nesta área. E porquê? Porque até cerca de 30% dos doentes não obtêm uma resposta adequada, portanto não consegue ter uma melhoria relevante da sua condição clínica, ou quando consegue pode consegui-lo à custa de ter efeitos secundários, e portanto estamos a mudar, trocar um desconforto por outro desconforto, não é? Um impedimento por outro impedimento. Portanto não conseguimos, com a medicação que temos mesmo assim, dar aquilo que nós queremos aos doentes em cerca de 1/3 dos doentes, o que é bastante. Muitas vezes também as soluções que temos não se adaptam, isto, nas dores de cabeça, em particular na enxaqueca, é uma doença para a vida, as pessoas têm a vida toda, e às vezes os medicamentos que nós temos não se adaptam a todas as situações da vida. Por exemplo, quando as pessoas estão grávidas, por exemplo, ou quando são crianças, há medicamentos que podemos ou não podemos usar, doses que podemos ou não podemos fazer, mas mesmo mais à frente na vida, se a pessoa, por exemplo, tem outra doença, começa a ficar com mais idade e tem outros problemas, ou a tensão alta, ou problemas cardíacos, ou problemas renais, ou o que seja, ou precisa de fazer outros medicamentos, muitas vezes nós não temos, as nossas soluções não se conseguem adaptar a estas mudanças da vida da pessoa, e portanto precisamos ter alternativas que possamos oferecer e continuar a tratar os doentes. Depois, muitas vezes acontece, como eu já disse, as soluções na enxaqueca não são muitas vezes eficientes para todo o espectro dos sintomas, na enxaqueca e noutras dores de cabeça, às vezes tratam só uma parte das queixas, e por fim, na verdade, o que temos ainda não foi suficiente. Isto aqui temos aqui dois problemas, um problema é ser eficiente em termos de tratamento, e outro problema é nós conseguimos implementar na prática e disponibilizar estes tratamentos a quem deles precisa. E na verdade o que temos neste momento ainda não é suficiente para minimizar de forma relevante o impacto destas dores de cabeça. E portanto os ensaios clínicos são a única maneira que nos permitem testar o efeito de qualquer intervenção de uma forma controlada, para nós podermos prever o que é que pode acontecer ou o que é que deve acontecer quando se dá este medicamento a X pessoas, quantas pessoas é que melhoram, quantas é que têm efeitos secundários, etc. Depois vem nas bulas dos ensaios. Ora, em particular para as dores de cabeça, isto é um momento de oportunidade, porque nos últimos anos, vou dizer 10, 15 anos, o que aconteceu é que evoluiu muito o conhecimento a partir de alguns modelos animais, portanto em ratinhos, em que se simulam algumas partes do processo fisiológico associado à enxaqueca, e foram descobertas novas moléculas nesse contexto. Uma delas foi a CGRP, que neste momento já temos fármacos que atuam nessa via, e portanto várias dessa família do CGRP nesse contexto destes estudos foram identificados, e portanto temos muito conhecimento que agora está a ser aplicado na prática, novos alvos terapêuticos para esta doença, em particular para a enxaqueca, mas que também depois são aplicáveis noutros tipos de dores de cabeça. Depois também estamos a mudar um bocadinho, pela primeira vez, a nossa abordagem, e percebemos, e a enxaqueca mais uma vez é um bom exemplo disso, que nós temos às vezes que adaptar o medicamento ou a terapêutica ao doente em si, e não é, nós damos o mesmo medicamento a 100 doentes diferentes, não vamos ter em cada um a mesma resposta em 2, não é? E portanto temos que também perceber as características do doente, da pessoa, e como é que essa pessoa consegue responder à medicação. E portanto há esta parte aqui da medicina personalizada que estamos a começar a dar os primeiros passos neste aspecto. E depois há outra oportunidade importante, que são as ferramentas digitais que nós temos
agora de monitorização de crises, de pré-crise, já começa a haver alguns devices experimentais de conseguirmos prever que a crise vai acontecer, e isto pode nos ajudar de facto a dar o medicamento no momento certo, talvez com menos dose, o medicamento certo, e sermos mais eficientes na nossa terapêutica. Portanto, também é um momento de oportunidade estes próximos anos, 10, 15, 20 anos vão ter muita inovação nesta área. Claro que nem tudo são rosas, não é fácil fazer ensaios em enxaquecas, há várias dificuldades práticas, noutras doenças haverá outras, mas aqui, em particular nas dores de cabeça, de modo geral, nós temos vários tipos de dores de cabeça, muitas delas que têm características parecidas e, portanto, que se sobrepõem um bocadinho, mas depois, na verdade, são todas diferentes, ou podem ser parecidas e ter causas diferentes, ou podem ser as dores de cabeça serem diferentes e terem causas parecidas. E, portanto, são grupos de doenças muito variáveis e muito heterogéneos, e às vezes isso torna-nos difíceis, quando queremos testar uma coisa num grupo específico, torna-nos difíceis encontrar aquele grupinho de doentes que tem exatamente aquelas características que nós queremos testar, e isto é um desafio depois na prática clínica, na prática dos ensaios. Depois, outra coisa que as dores de cabeça têm, a grande maioria delas, é que não são doenças progressivas, não é? Como o Alzheimer ou outras doenças que nós sabemos que, se não fizermos nada, as coisas vão sempre estar piores, e, portanto, conseguimos perceber, quando temos uma intervenção, se isso muda a evolução e a história natural da doença. Aqui não é bem assim, porque, como vocês sabem, há muita flutuação. Às vezes as pessoas têm fases piores, fases melhores do melhor, fases piores do pior, e, portanto, nós temos que entrar com essa flutuação no seguimento dos doentes para perceber se aquilo que está a acontecer quando nós fazemos uma intervenção, um medicamento, é de facto efeito do medicamento ou é efeito de, por acaso, a pessoa naquele momento entrou numa fase melhor, e vice-versa. Depois, e também por causa desta flutuação, na dor no modo geral, mas nas dores de cabeça também, existe um elevado efeito placebo. Eu vou só aqui introduzir o que é este efeito placebo, o conceito, já toda a gente ouviu falar, mas o efeito placebo é o efeito que nós obtemos quando é feita qualquer intervenção com o sentido de melhorar o estado de saúde da pessoa. Por exemplo, quando um miúdo cai e raspa o joelho e fica com uma ferida, dói, não é? Toda a gente sabe que dói, e a mãe, se der um beijinho na ferida, a dor passa numa parte dos dentes, das pessoas saudáveis. Isto é saudável e é saúde e é normal, é o funcionamento normal do cérebro. Isto é, quando o cérebro percebe que aquilo não é uma ameaça, então a interpretação da dor muda, não é? Não é que ele não deixe de sentir a dor, mas toda a importância que é dada à dor é mais baixa, e às vezes o cérebro consegue mesmo ignorá-la, deixar de perceber essa dor. Portanto, o efeito placebo é um mecanismo que nós temos, todos temos, e na dor é muito potente, chega a 1/3, portanto 30% dos doentes, quando nós damos qualquer coisa a dizer isto vai melhorar a sua dor de cabeça, eles vão melhorar, mesmo que essa intervenção nós sabemos que não muda nada na fisiopatologia da dor, como o beijinho da mãe no joelho da criança, não vai mudar o facto da ferida estar lá e a pele estar doente. Pronto. E, portanto, isto também nos dificulta, porque todas as vezes que temos que fazer um ensaio, temos que provar que o medicamento faz mais do que o efeito placebo. Ok? Pronto. Por isso é que são os tais ensaios controlados, e já vou passar a explicar. Depois, com tantas doenças tão complexas, muitas vezes aquilo que nós medimos nos ensaios clínicos é muito simples, por exemplo. É muito simplista, é muito redutor. Por exemplo, nos ensaios preventivos, portanto, quando nós queremos perceber se as pessoas têm menos vezes dor de cabeça quando fazemos uma medicação, o que medimos é o número de dias com dor de cabeça no mês. Ora, isso pode ser muito redutor, porque às vezes isso não muda muito, mas, por exemplo, se em vez das dores de cabeça serem catastróficas e a pessoa ter que faltar ao trabalho, passarem a ser uma horinha que passam com qualquer SOS, isso já faz muita diferença para a pessoa, apesar do número de dias poder não variar muito. E, portanto, estas medidas de sucesso que nós usamos são simplistas e às vezes não captam a verdadeira melhoria que as pessoas têm. Pronto. E, portanto, às vezes aquilo que nós temos nos ensaios, depois na prática clínica, percebemos que até é melhor do que aquilo que estamos à espera de resultados dos ensaios. Depois, também há algumas dificuldades às vezes no recrutamento de doentes. Isto são doenças que afetam sobretudo pessoas na sua idade ativa e, portanto,
para além de terem as dores de cabeça e perderem tempo com isso, têm que trabalhar, são muitas vezes mulheres, têm os filhos, as famílias, dão muitas vezes apoio aos pais, portanto multitasking no seu melhor, como é o costume, e isto exige tempo, exige paciência, exige tempo, porque quando nós entramos no ensaio clínico temos que cumprir todos os procedimentos do ensaio e temos que ir lá várias vezes, portanto é mais exigente em termos de esforço e em termos de tempo do que fazer um seguimento normal. Logo, às vezes não é fácil para as pessoas participarem, por muito motivado que estejam. Depois, os ensaios normalmente, nestas doenças, que não é como variam muito, precisam de ser cumpridos, que é para nós percebermos se a variabilidade do ensaio, dos resultados tem a ver com a doença ou não. E, portanto, tudo isto, não é, implica que para nós dizermos que um medicamento faz efeito, temos que ter muitos doentes incluídos nos ensaios, em termos de enxaqueca e dores de cabeça, não é, para contrabalançar o tal efeito placebo, para conseguirmos muito tempo de seguimento. Isto implica custos elevados neste tipo de ensaios, e isto depois condiciona que os medicamentos, quando saem cá para fora, têm um preço também elevado, o que depois leva a bloqueios no acesso a estes medicamentos. Portanto, temos dificuldades no que se chama o acesso à inovação, que já sentimos hoje em dia. Pronto, os ensaios, só para vocês terem uma ideia, têm 4 fases, portanto, de ensaios. A fase 1 é uma fase pré-clínica, que são mais estudos laboratoriais e em pessoas. Dá uma fase pré-clínica, peço desculpa, em estudos laboratoriais. Depois a fase 1 é em pessoas saudáveis. O que é que acontece? Depois de nós fazermos os testes pré-clínicos em ratos ou outros animais e percebermos que de facto achamos que aquele fármaco vai ter algum impacto na prevenção ou no controle da dor naquele momento, então o primeiro passo é passar para pessoas saudáveis. Portanto, para ver como é que o fármaco, esta primeira fase é mais para a parte mais de segurança e de farmacocinética, portanto, como é que o fármaco é absorvido, se for um comprimido, se for um injetável, quanto tempo depois é que o nível dele no sangue sobe, como é que o fígado metaboliza o fármaco, como é que o rim metaboliza o fármaco, o que é que pode acontecer assim de efeitos secundários. Portanto, estes estudos de fase 1 são de facto estudos em pessoas saudáveis que são voluntários, e é a única exceção aqui na lei em que eu penso que há alguns que podem ser, algumas pessoas destas coisas podem ser de facto remunerados por este trabalho. Nós temos muito poucos ensaios de fase 1 em Portugal, começamos a ter mais agora. Eu não tenho experiência de participar em ensaios com saudáveis, porque naturalmente trabalho num hospital e as pessoas que recorrem ao hospital normalmente não são saudáveis. E portanto são ensaios com uma pouca população, um bocadinho para perceber como é que o fármaco reage no organismo humano. Pronto. Depois entramos então na fase mais clínica, mais normal dos ensaios, onde há mais ensaios. Há os ensaios de fase 2, fase 3 e fase 4. Ora, a diferença do fase 2 para o fase 3 tem muito a ver com, já são em doentes, em pessoas com esta patologia. Em fase 2 são ensaios um bocadinho mais pequenos, e normalmente é para procurar qual é a dose do medicamento, portanto já é para ver se eles são eficientes, se os medicamentos são eficientes ou não, mas um bocadinho para perceber qual é a dose que é bem tolerada, que tem um melhor perfil de absorção ou de metabolização pelo organismo e que tem um melhor efeito. Portanto, tentar encontrar um equilíbrio entre o benefício e o risco do medicamento, portanto o efeito terapêutico e os efeitos secundários. E quando se encontra este equilíbrio, então entramos nos ensaios de fase 3, que são aqueles que nós chamamos pré-comercialização. Portanto, estes ensaios de fase 3 pegam em muitas pessoas e vão fazer aquilo que estavam a falar na primeira apresentação. Portanto, vamos dar às pessoas com determinados critérios, já vou passar a explicar isso melhor, e vamos dar a estas pessoas, a umas damos medicamento, nessa determinada dose, normalmente já avaliada na fase 2, e a outras vamos dar placebo. E quando vamos dar, somos nós, não é, que recrutamos os doentes e damos, nós na verdade não sabemos o que é que estamos a dar. Portanto, o doente, quando entra no ensaio, tem um número, e a esse número há de corresponder um tratamento que nós não sabemos qual é. E a maior parte das vezes, nestes ensaios de enxaqueca, que o medicamento não tem que ser preparado na farmácia, na maior parte das vezes não tem que ser preparado na farmácia, nem a farmácia sabe quem é. Portanto, a maior parte das vezes ninguém sabe. Nem o doente sabe o que é que está a tomar, nem nós sabemos
o que é que o doente está a tomar, nem ninguém no hospital sabe, só as pessoas, os promotores do ensaio sabem que aquele número de doente está ou não a tomar o medicamento, mas não sabem quem é o doente, que isso somos nós que sabemos que aquele número de doente, quem é aquele doente. Obviamente, se houver algum problema de segurança, há uma que se chama uma desocultação, um pedido de desocultação que é imediato, que é, se acontece algum efeito secundário mais grave e nós precisamos de saber se a pessoa está a tomar um medicamento, imediatamente essa informação vem. Mas se tudo passar bem, e normalmente isso acontece, é raro ser preciso fazer uma desocultação, até ao fim do ensaio nós não sabemos quem é que está ou não a fazer o medicamento. E se houver várias doses, muitas vezes não sabemos que dose é que é. E portanto, e depois no fim de estarem a fazer esse tempo o medicamento ou o placebo, no fim o que acontece no ensaio é que faz-se uma análise estatística e vê-se que percentagem de doentes é que respondeu melhor ou pior versus o placebo. O ensaio de fase 4 já é um bocadinho diferente, são ensaios em que acontecem com os medicamentos já no mercado. Nós também participamos várias vezes em ensaios de fase 4 e muitas vezes tem a ver ou monitorizações a longo prazo de segurança, não é? Pronto, ok, isto correu muito bem, fizemos 6 meses, a terapêutica foi ótima, mas sabemos lá, está um medicamento novo, só ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se as pessoas continuam a responder ou se surgem alguns outros problemas. Então fazemos, o medicamento entra no mercado, mas os doentes originais continuam a fazer este seguimento de longo termo. E muitas vezes, nestes ensaios de fase 4 também testam-se variações de doses, testam-se em subpopulações de pessoas, portanto, medicamentos já estão no mercado, mas agora queremos ver, por exemplo, se na população pediátrica, temos isto aprovado para adultos, se na população pediátrica isto também resulta. Pronto, vamos fazer o mesmo medicamento, já está comercializado para adultos, vamos fazer na população pediátrica. Portanto, fazemos também vários ensaios de fase 4, ou comparar com outros medicamentos para tratar a mesma coisa, por exemplo. E, portanto, quando as pessoas são propostas, como é que funciona, não é? Normalmente, aqui em Portugal, é proibido fazer anúncio direto de ensaios clínicos, portanto nós não podemos, noutros países isto pode ser feito, aqui não podemos pôr um anúncio no jornal ou numa revista ou na rádio ou na televisão a dizer temos um ensaio sobre este medicamento, se quiser saber mais informações, falo com o seu médico, isso é proibido e portanto os ensaios, o que acontece é que as equipas médicas são informadas do que são, dos hospitais, etc, e quando há um médico que identifica um doente que pode ter benefício de um ensaio, porque normalmente mais uma vez, são doentes que não têm resposta nas opções terapêuticas que existem e, portanto, nós não conseguimos ir mais à frente no tratamento, e então se identifica esse doente, normalmente contacta um dos médicos que está a participar no ensaio. Pronto, isto chama-se um pré-screening ou pré-triagem. Diz à pessoa, olha, neste momento não tenho mais nada para lhe oferecer daquilo que existe, sei que está a decorrer um ensaio clínico, importa-se de ser contactado nesse sentido, e a pessoa diz que sim ou que não, senão tudo bem, se sim, então é contactado. É marcada uma primeira consulta, essa consulta já é de ensaio, todos estes procedimentos dentro do ensaio são sem custos para os doentes, ok? Todo o procedimento não pode ser nada cobrado ao doente, e bem. E esta primeira avaliação, o que acontece é que o investigador explica tintim por tintim o que é que se vai passar naquele ensaio, e depois da pessoa perceber o que é que se vai passar ou não, pode ou não naquele momento assinar logo o consentimento informado. Portanto, a pessoa pode dizer, não, olha, está bem, já percebi, mas eu quero pensar mais um bocadinho, quero falar com a minha família, o que seja, vai para casa e depois se quiser ser incluído, volta a contactar. Se não, se fica esclarecido e está tudo bem, assina o dito consentimento. A partir daí, a partir da assinatura do consentimento, a pessoa está dentro do ensaio clínico. Mais uma vez, este consentimento é completamente voluntário, livre e deve ser, as pessoas têm que tirar todas as dúvidas antes de assinar, mas se tiverem dúvidas depois de assinar, devem tirar também. E se a meio do ensaio, por algum motivo, porque afinal não tinham percebido bem, porque afinal arranjaram um emprego na Austrália, porque afinal decidiram que vão engravidar, qualquer coisa, se quiserem sair, obviamente têm toda a liberdade e não precisam de justificar, ok? Portanto, isto é importante que as pessoas devem entrar de espírito aberto, mas com a intenção de fazer um ensaio, ok? Não é de espírito aberto, vamos ver o que é, porque isto é um investimento importante de toda a gente e toda a equipa. Portanto, acho que as pessoas têm que ter essa consciência que quando participam é uma oportunidade que estão a ter acesso a uma inovação, um medicamento mais eficiente e que pode ajudá-las e, portanto, se têm que participar tem que ser um bocadinho, como eu digo, de coração aberto. Claro que às vezes a vida muda e as pessoas têm direito a mudar de opinião, mas acho que as pessoas devem entrar com a intenção de participar do princípio ao fim, de fazer todos os procedimentos. Se têm alguma dúvida a priori, mais vale não vir. Não é? Muito honestamente, não devem fazer.
Pronto. Depois da assinatura do consentimento, então temos o que se chama a visita de triagem ou de screening, em que nós verificamos tintim por tintim se as pessoas preenchem os tais critérios de inclusão, se é aquele tipo de pessoa ou aquele tipo de sintoma que nós queremos avaliar, e muitas vezes fazemos alguns procedimentos para avaliar o estado de saúde da pessoa. Imagino, vou dar um exemplo, se fosse um ensaio de diabetes, fazíamos de certeza uma análise para ver como é que estava a diabetes da pessoa. Pronto. Aqui, nas dores de cabeça, habitualmente o que acontece é, durante um bocado de tempo, durante 3, 4 semanas, 6 semanas, pedimos às pessoas para fazerem um registro das suas dores de cabeça com alguns detalhes que interessam para o ensaio. Não é? Pronto. E, portanto, isto chama-se o screening e, portanto, no fundo, fazemos uma fotografia de como é que está o estado de saúde daquela pessoa em relação àquele problema e, claro, avaliamos o resto das doenças antes de, efetivamente, começar o tratamento. Depois, há sempre, todos os ensaios têm um plano de visitas, ou de mês a mês, ou de 3 meses, ou o que seja, tudo isto é explicado no consentimento e depois isto é agendado e as pessoas têm mais ou menos que cumprir isso com alguns intervalos de alguma flexibilidade, mas os intervalos são mesmo para cumprir e têm que vir a todas as visitas. Pronto, se tudo está certo, as pessoas preenchem os critérios todos, nós temos uma boa fotografia, não há nenhum outro problema de saúde, faz-se normalmente umas análises de retina, a ver se há por algum motivo a pessoa, o rim não está a funcionar, o fígado, qualquer coisa, se está tudo certo, então chega o momento que nós chamamos de aleatorização. O que é a aleatorização? Faz-se uma chamada e há um computador, um algoritmo que atribui um número àquele doente. E nós sabemos que aquele número há de corresponder a um tratamento, numa determinada dose, ou noutra dose, ou ao placebo. Pronto. E, portanto, ao calhas. E a partir daí, o doente começa a fazer o protocolo de tratamento, conforme for o tratamento, e o seu seguimento de X tempo, isso é pré-definido, podem ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, isso é tudo pré-definido e as pessoas sabem à partida. Quando termina o tempo, se tudo corre bem, fazemos o que se chama a visita de fim de estudo, que é encerra-se o estudo, normalmente a pessoa para o tratamento antes da visita de fim de estudo e há normalmente um intervalo de 1 mês ou de 2 ou 3 que se chama uma avaliação de segurança. Portanto, a última visita é depois de, teoricamente, o medicamento já ter saído do organismo da pessoa, já não estar a fazer efeito, que é para nós percebermos se há algum efeito a longo prazo ou de parar o medicamento. E pronto, e no fim, acabou. Em termos de ensaios clínicos na área de enxaqueca e cefaleias, normalmente há 3 grandes áreas onde se fazem ensaios. Um é o tratamento agudo, portanto a medicação que se toma no momento para interromper a crise de dor de cabeça. Outro é o tratamento preventivo, portanto medicação ou estratégias que se fazem ao longo do tempo, regularmente, diariamente ou com uma determinada regularidade, no sentido de não ter tantas vezes dores de cabeça, ou terem mais fracas ou menos intensas, e também há alguns ensaios que têm a ver com o mecanismo de como é que a dor se desenvolve, ou a influência de outras doenças, como por exemplo a ansiedade na manifestação da doença, etc., que nós chamamos de comorbilidades. São estas as 3 grandes áreas de ensaios na enxaqueca e cefaleias. Por exemplo, aqui é um exemplo só para vocês perceberem como é que se avalia. Nós, quando queremos comparar o tal medicamento com placebo, temos uma medida que nós chamamos o objetivo primário, ou endpoint primário, que é como é que nós dizemos que isto resulta ou não, o que é resultar, não é? Portanto, isto pode ser definido de várias maneiras. Isto é só aqui um exemplo, por exemplo, só para vocês verem como isto é uma medida relativamente simplista, em termos de tratamento agudo, não é? O que é que nós chamamos de resposta? Chamamos de resposta, sabe? Quando a pessoa toma a medicação, ok? Ao fim de 2 horas, isto é uma definição, que é o tempo da medicação, isto aqui obviamente é para o medicamento oral, o tempo da medicação ser absorvida, entrar no sangue e fazer efeito, a dor passa de um grau 3 ou 2, que é severa a moderada, para um grau ligeiro ou desaparece. Pronto, e se isto acontece, se ao fim de 2 horas a dor passa, por exemplo, de um moderado para o ligeiro, nós já dizemos que isto resultou, que o medicamento foi eficaz, que houve resposta. Por exemplo, se passar de uma severa para a moderada, já dizemos que não resultou. Pronto. E, portanto, depois vamos classificando cada doente, resulta ou não resulta. Pronto. Também há outro critério que se pode usar, que é, por exemplo, que se chama a recorrência, que é, depois da dor resposta inicial, se nas 4 horas a seguir a dor não volta a piorar. Pronto, outro critério de avaliação. E, portanto, nós podemos ir fazendo assim, e normalmente
os ensaios têm uma pergunta principal, por exemplo, esta aqui é se responde é redução ou desaparecimento da dor ao fim de 2 horas, mas depois tem o que se chama objetivos secundários, como recorrências, efeitos secundários, etc. Em termos de tratamento preventivo, lá está, normalmente tem o screening e a baseline. Às vezes estes ensaios depois de um determinado tempo, imagino 3, 6 meses, fazem o que se chama uma extensão em open label, portanto aberto. Ao fim desse tempo, oferecemos a oportunidade a todos os doentes de tomar o medicamento se quiserem. E sabemos todos que estamos a tomar. Pronto, isso pode acontecer, que também é um requisito ético, não é? Porque se nós estamos a tratar, por exemplo, imaginem pessoas com mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, é pouco ético que nós dizermos agora vai estar 1 ano ou 2 anos a fazer uma coisa que pode ser placebo, não é? Pronto. E portanto muitas vezes o que acontece é fazermos um tempo, 3, 6 meses, e depois os outros 3, 6 meses damos o medicamento a toda a gente, que é para toda a gente ter a oportunidade de ter acesso à medicação. Sabendo à partida que os de placebo também há 30% que melhoram, mesmo estando a fazer placebo. Portanto, não estamos, também temos que contar com isso. E depois o que nós fazemos, ao fim de determinado tempo, ao fim do tal tempo de período de duplamente cego, podemos fazer comparações absolutas. Por exemplo, a redução do número de dias de dores de cabeça ou de enxaqueca por mês nos que estão a fazer placebo versus os que estão a fazer o medicamento, ou o número de dias que tomam a medicação. Ou então a fazer uma coisa que se chama taxa de resposta, quantas pessoas reduziram em pelo menos 50% o número de dias de dor de cabeça que tinham à partida. Não é? Isto é um bocadinho já mais independente do número de dias com que a pessoa começa. Ou quantas pessoas tinham uma enxaqueca crónica, por exemplo, portanto mais 15 dias por mês, e depois ficaram com menos do que 15 dias por mês. Portanto, também são o que se chama taxas de respostas. E é este tipo de métricas que nós tiramos daqui. Tá bem? Isto é só para terem uma ideia. Agora, neste momento, isto é do site da clinicaltrials.gov, quantos ensaios estão ativos, estão a recrutar doentes em dores de cabeça. A grande patologia que tem ensaios é a enxaqueca, como vocês estão a ver. Temos 21 fármacos em fase 1-2, 49 em fase 3, o que é fantástico. Estão a ver a quantidade de medicamentos que vão sair. E já temos 33 com ensaios em fase 4. Depois a dor de cabeça que a seguir tem mais ensaios é a cefaleensalvas, que já é uma diferença brutal. Só 7 em fase 1, 6 em fase 3 e 2 em fase 4. E depois há outras dores de cabeça, talvez o terceiro grupo que tenha mais representatividade, é o que nós chamamos a cefaleia pós-traumática, portanto aquela que persiste depois de um traumatismo craniano por mais do que 6 meses. E aqui temos mais fármacos ainda em fase 1, e nós sabemos fase 1 e 2, nem todos os fármacos de fase 1 e 2 chegam à fase 3, né? Portanto há uns que ficam pelo caminho. Só para terem uma ideia da atividade neste momento. Aqui em enxaqueca propriamente dito, isto aqui é um exemplo de que tipo de fármacos é que estão a ser testados. Temos alguns da família dos gespantes, que nós já temos um gespante aqui em Portugal e há outros comercializados no mundo, que são tratamentos agudos. Temos outro tipo de toxina botulínica, que também está em ensaio de fase 2. Temos outros anticorpos monoclonais contra outras moléculas, como é o PACAP, que não é o CGRP. Temos uns anticorpos diferentes que vão tentar fazer uma espécie de vacina contra a libertação do CGRP, enfim, muitas áreas diferentes. Em fase 3 e 4, um bocadinho mais avançados, temos estes todos aqui em cima, são tudo terapêuticas de fase aguda, portanto, alguns gespantes, combinações de medicamentos, administração nasal de hidrotamina, que é um fármaco antigo, estes aqui todos em fase aguda, que estão aqui já em fase 3 e 4, e mais alguns para preventivos também aqui. E, portanto, muita coisa que vai sair nos próximos anos. E, basicamente, era isto que eu tinha para dizer. Acho que sou capaz de já ter passado um bocadinho de tempo, não tinha aqui relógio e peço desculpa se ultrapassei. Mas sem problema, muito obrigada. Para as questões. Sim, muito obrigada, doutora Raquel. Foi bastante esclarecedor sobre a importância dos ensaios clínicos na área da enxaqueca e das cefaleias. E acho também
podemos ter um bocadinho uma ideia do que é que está a ser feito neste âmbito. Portanto, nós agora iremos passar para o painel de debate. Vamos dar então resposta a algumas questões que têm sido colocadas nos comentários. E relembro só que, enquanto nós estivermos a responder, se mais alguém quiser partilhar alguma questão, alguma dúvida que tenha aos nossos oradores, ainda podem fazê-lo. Eu vou então, se calhar, começar aqui. Nós já temos aqui algumas questões e a primeira questão será aqui para as representantes da PPD. Vou então, portanto, a questão que nós temos aqui é: um doente pode contactar a própria farmacêutica oferecendo-se para participar no ensaio clínico? Quem quiser, peço desculpa, tem se calhar ligar o... Sim, peço desculpa, sim, estava com o microfone desligado. Então, há vários métodos para saber que ensaios é que estão a ser conduzidos em Portugal. Temos várias plataformas, a doutora Raquel mencionou o clinicaltrials.gov, temos o RENEC também, que é uma plataforma oficial, e aí podem ser consultados todos os ensaios que estão ativos em Portugal. Porquê? Porque passaram por um pedido de autorização e de aprovação. Portanto, nós recomendamos não contactarem diretamente as farmacêuticas, mas sim consultarem estas bases de dados, e aí sim já sabem que ensaios estão ativos e os critérios e a população-alvo para cada ensaio, e até conseguem ver que centros e que hospitais é que estão envolvidos em cada destas investigações, em cada estudo destes estudos clínicos. Ok, muito obrigada, doutora Sandra, por esta resposta. Temos aqui mais outra questão e desta vez é para a doutora Raquel. Portanto, a questão que o participante colocou foi: participei num ensaio para um preventivo na enxaqueca, porque a alternativa ao fármaco a testar não era placebo, eram preventivos orais a definir pelo neurologista que me acompanhava. Acabei por ser excluído na fase de screening porque tive mais crises do que o que estava previsto. Num doente, por exemplo, com enxaqueca crónica, não é muito violenta a hipótese de ficar com o placebo? É assim, de facto os ensaios não são sempre contra placebo, ok? E habitualmente os ensaios contra outros fármacos são em dois contextos, podem ser em fase 4, isto é, quando o fármaco que queremos testar já foi testado contra placebo e já sabemos que é eficiente e entra no mercado ou vai entrar no mercado, e depois nós queremos testar se ele é mais eficiente do que aquilo que nós tínhamos disponível para tratar. Por exemplo, posso aqui falar com nomes, porque isto é público e aconteceu. Houve agora fármacos relativamente novos que foram aprovados em 2018, os tais anticorpos monoclonais. Foram todos testados contra placebo, têm uma taxa de resposta, uma taxa de respondores, etc. E quando nós vamos ver em números absolutos, isso é mais ou menos equivalente a alguns fármacos que nós temos dados mais recentes de outros ensaios clínicos. Por exemplo, vou dar um exemplo, o topiramate. E vou dar este exemplo porque é um exemplo prático. E, por exemplo, na Alemanha, para pagarem os ditos monoclonais, para participarem, os anticorpos monoclonais, a entidade reguladora exigiu efetivamente um ensaio comparativo, tete a tete contra a topiramate. Portanto, isto já é um ensaio de fase 4, temos um fármaco antigo que já estava disponível, temos um fármaco novo que começou a ficar disponível e nós queremos perceber qual dos dois é mais eficiente. Ok? Pronto. E ocorreu este ensaio de facto, já foi feito e já foi publicado. E portanto, nem sempre, isto para responder que nem sempre as pessoas ficam sem tratamento, às vezes há contra-tratamentos ativos. E às vezes, e neste momento isto começa-se a discutir na enxaqueca, às vezes nem é ético nós fazermos ensaios contra placebo. Vou dar um exemplo que não é das dores de cabeça. Por exemplo, a esclerose múltipla, também é uma doença neurológica. Durante muito tempo havia ensaios contra placebo, não havia nenhum tratamento para a esclerose múltipla. Quando começaram a haver 2, 3, 4, 5 tratamentos para a esclerose múltipla, nós queremos fazer um tratamento novo, mas não faz sentido, porque nós temos que
tratar os doentes tipo 1 ano para ver se aquilo tem efeito ou não, não faz sentido estar a atrasar o tratamento de uma esclerose múltipla, cada vez que eles têm um surto ficam com uma lesão e podem ficar com incapacidade para a vida, versus placebo, não é ético, não podemos propor a uma pessoa que fica 1 ano sem tratamento com uma doença que tem tratamento e que nós sabemos que o tratamento muda a história natural da doença. E, portanto, neste momento, por exemplo, da esclerose múltipla, não existem, nem podem existir, não é aceitável eticamente fazer tratamentos versus placebo. Portanto, há doenças, ou doença oncológica, por exemplo, a doença oncológica vamos deixar aqui de parte porque isto é um contexto um bocadinho diferente, mas pronto, por exemplo, um diabético mal controlado, não é? Não podemos deixar um diabético 1 ano sem tratamento, não pode ser, não é? Nós sabemos que temos tratamento eficiente. Na enxaqueca, como até agora os tratamentos que existiam eram inespecíficos, eram tratamentos para outras patologias que depois eram testados com ensaios clínicos na enxaqueca, e não havia propriamente tratamentos formais aprovados, até agora isto tem sido sempre versus placebo, mas começa-se a discutir que neste momento já há medicamentos específicos e já, sobretudo nos doentes de alto impacto, que será pouco ético fazer contra placebo, mesmo para aprovar um novo medicamento. Mas isto ainda é uma discussão teórica. De qualquer das maneiras, eu quero chamar a atenção, volto a dizer, como eu disse, na dor, e nem sei que isso não deixa de ser verdade, também é bastante verdade, cerca de 30% das pessoas que fazem placebo melhoram, ok? E portanto, mesmo os doentes que estão a fazer placebo, 1 em cada 3 vai ficar melhor. Portanto, nós não estamos só 2 em cada 3 é que de facto não vão ter benefício. Portanto, não é perfeitamente indiferente fazer placebo, ok? As pessoas com placebo também melhoram, ok? Portanto, não estamos... e por isso e por esse efeito na dor ser tão importante, muitos ensaios na dor, a maior parte ainda é versus placebo. O que tentamos fazer é o tempo mínimo possível para diminuir o impacto que isso possa ter na qualidade de vida da pessoa. E depois, só respondendo ainda à questão, é verdade que às vezes, eu sei o ensaio que o senhor participou, porque também tivemos doentes com esse ensaio, às vezes é muito frustrante porque naquele período de screening eles têm, no ensaio tem determinados critérios muito estritos, não é? E, por exemplo, pode não ser, portanto, é até 15 dias de dor de cabeça por mês e se por azar naquele mês a pessoa tem 16, já não pode entrar. E de facto é muito frustrante às vezes esses critérios, mas é assim, nós temos que ter uma amostra muito homogénea para podermos tirar. Muito obrigada, doutora Raquel. Nós temos aqui mais uma questão para si. Aqui este participante perguntou o seguinte, peço desculpa. Se eu estiver interessado em participar num dos ensaios que está a conduzir, como posso contactá-la? Procurando uma consulta, por exemplo? Sim, isso pode procurar consulta. De qualquer das maneiras, onde eu trabalho, e normalmente os hospitais têm isto, há sempre um centro de investigação e pode contactar, e normalmente nas páginas de internet dos hospitais que fazem investigação, tem o contacto do centro de investigação e tem os ensaios que estão a decorrer, o nome e o link para o site do clinicaltrials.gov ou o site português. E, portanto, pode sempre enviar um pedido para lá de avaliação e pode-se marcar logo se houver critérios de uma consulta de screening, não é? Portanto, pode ser através do centro de investigação, pode ser diretamente clinicamente ou pode, se tiver um neurologista que o siga, pode pedir para o seu médico ou no médico de medicina geral familiar e se informar acerca do ensaio, não é? Os critérios, ver se você tem potencial de ser um candidato e referenciar, entre em contacto connosco e referencia diretamente. Qualquer uma das opções é válida. Muito obrigada. Entretanto, tenho aqui mais uma questão, mas desta vez para a PPD. Portanto, a questão é a seguinte: é possível um doente ser afastado de um ensaio clínico se algum dos critérios de elegibilidade se alterar durante o processo? Não sei qual. Patrícia, queres tu responder? Ou respondo eu? Sim, não, posso responder. Sim, se por segurança, não é? Os critérios de inclusão e de exclusão são feitos
para garantir a segurança do participante no ensaio. Se o participante deixa de preencher esses critérios, significa que a sua segurança está a ser colocada em risco e, portanto, sim, será excluído. Ok, muito obrigada. Eu posso só acrescentar uma Sim, coisa? sim. O facto de ser excluído, e é verdade, excluído do tratamento, muitas vezes não implica que seja excluído do ensaio, ok? Às vezes as pessoas podem interromper a terapêutica, existem ensaios em que podem interromper a terapêutica e continuar o seguimento, ok? Portanto, nós não deixamos, sobretudo se for por segurança, não deixamos o doente, pronto, sai Ou agora... parar temporariamente, também pode acontecer. Sim, E pode depois acontecer, ou retomar. ajustes de dose, ou depois depende do protocolo de paragens temporárias, ou suspende a terapêutica, mas continua o seguimento e faz os procedimentos todos do ensaio, exceto a medicação. Ok? Só para não dar essa sensação que sai e ninguém olha para ele, não é assim, ok? Não, Pelo é. contrário. Não é. Muito obrigada por mais esta resposta. Só ver aqui. Tenho aqui mais uma resposta para a PPD, que diz o seguinte: quando participar num ensaio clínico, se não me sentir confortável a continuar, posso sair a qualquer momento? Sim, Posso responder, já vimos na apresentação, não é? Em qualquer altura do ensaio, um doente pode decidir retirar o consentimento informado e informar que vai desistir da participação no ensaio, sem nenhum compromisso para os tratamentos que vão seguir. Portanto, voltará a ser visto pelo doutor que está a curar, está a seguir, e um novo tratamento será providenciado para o seu bem-estar. Muito obrigada. Só para terminarmos, só aqui mais uma questão da doutora, para a doutora Raquel, peço desculpa, que diz o seguinte: ou seja, se acompanhar um doente no âmbito de um ensaio clínico é diferente do acompanhamento feito em consulta, se existe diferença entre estes dois tipos de acompanhamento. Existe, com certeza, porque na consulta nós vamos gerindo o doente conforme as opções que existem, não é? Uhum. No ensaio, obviamente, o objetivo é o mesmo, é que a pessoa esteja o melhor possível, ok? Mas no ensaio obedecemos a um protocolo. É verdade que pode haver um momento em que nós percebemos que as coisas não estão a resultar, e se a pessoa não está melhor, apesar de estar no ensaio, e a pessoa pode já sair, por isso simplesmente não estou melhor, não quero continuar ou o próprio investigador pode dizer não, isto não está a resultar para si, eu acho que outras opções que nós temos podem ter melhor resultado, então nós mudamos a terapêutica. Mas, do modo geral, tentamos manter o protocolo, não é? O objetivo é que a pessoa consiga cumprir a terapêutica toda, até para nós garantirmos que aquilo não faz efeito. Isto é um bocadinho que fazemos na vida real, não é? Começamos um medicamento novo e temos que dar um bocadinho de tempo até que se perceba se faz efeito ou não. E, portanto, nesse aspecto, nós estamos mais limitados na nossa atuação terapêutica por causa do protocolo. E durante o ensaio, por exemplo, há medicamentos que são proibidos, porque podem ou interferir com o medicamento do estudo, ou interferir com o efeito esperado do medicamento do estudo, não é? Imagina, nós estamos a testar um preventivo de enxaqueca, não podemos medicar o doente com outro preventivo de enxaqueca ao mesmo tempo, não é? Senão estamos a misturar o efeito dos dois fármacos. E, portanto, há medicação proibida, há procedimentos que são proibidos, e, portanto, temos um protocolo para nos reger. Portanto, estamos mais um bocadinho limitados na nossa atuação terapêutica. Por outro lado, temos um acompanhamento muito mais detalhado, temos muito mais informação sobre os doentes e vemos muito mais vezes do que acontece na prática clínica habitual. E, portanto, claramente que são coisas diferentes. Mas o que é importante reter é que o nosso interesse também é no bem-estar do doente. E se há procedimentos, por exemplo, imagino, isto é um bom exemplo, se naquele momento aquele medicamento não está a fazer aquilo que nós estamos à espera e nós temos a percepção que há outras alternativas que possam ajudar a pessoa, que a pessoa por algum motivo não fez ou que eram mais adequadas neste momento, nós próprios podemos, e já aconteceu, interromper, não, acho que não tem benefício em continuar no ensaio
e propõe que se interrompa e faz outra terapêutica alternativa e interrompe-se. Portanto, o nosso objetivo é o mesmo, é a pessoa estar o melhor possível. Muito obrigada, doutora Raquel. E por último, temos uma última questão agora para a PPD. E que diz a seguinte: o participante pergunta: se já estiver a fazer um tratamento antes de participar no ensaio clínico, terei de descontinuar o meu tratamento? Depende. Tem muito a ver com como o protocolo no ensaio clínico é desenhado. Às vezes existe a descontinuação do tratamento específico, às vezes não requer. Depende mesmo do critério de inclusão referente aos tratamentos prévios. E se posso adicionar, se estamos do outro lado a falar em medicamento experimental, normalmente, depende sempre dos critérios de inclusão, mas normalmente não são permitidos, obviamente, dois medicamentos experimentais ao mesmo tempo. Tem que fazer um espaço entre dois ensaios clínicos. Exatamente. Posso também acrescentar, só para as pessoas perceberem, não há nada. Quer dizer, isto tudo que pode acontecer, ter que parar o medicamento, mudar, etc., é tudo já dentro do contexto de ensaio clínico. Isto é, a partir do momento em que a pessoa assina o consentimento informado. Até assinar o consentimento informado, não há nenhum procedimento, não deve descontinuar nada para entrar no ensaio clínico. Claro que sim. Portanto, a pessoa ou naquele momento tem condições para entrar, ou se está a fazer um medicamento proibido, naquele momento não tem condições para entrar. E a menos que tenha indicação. Imagine você, está a fazer um medicamento outro preventivo de enxaqueca, mas está-se a dar mal, está com efeitos secundários, aí tem que parar, mas tem que parar porque se está a dar mal, e aí passa a ter critérios para entrar no outro, porque já parou o medicamento, não é? E vai ter que começar um novo, e aí nós podemos parar, olha, temos que parar este medicamento, está a ter efeitos secundários, isto não está a ajudar, temos que parar, temos que pôr um novo. Então, ou pomos um novo dos que existem, ou pode entrar no ensaio, está bem? Mas a pessoa parou pelo motivo clínico, não parou porque estou a fazer este medicamento, agora vou parar porque quero participar no ensaio. Não é assim, está bem? A avaliação tem que ser feita à entrada do ensaio. Exatamente, claro. Só se pode mudar a terapêutica dentro do protocolo. Portanto, há ensaios que têm esse protocolo, diz assim, este medicamento tem que se descontinuar, ou aquele tem que não sei o quê, isso é dentro do protocolo, isso é tudo explicado à cabeça. E só depois de assinar o consentimento é que se pode fazer isso. Não se pode fazer nada com o objetivo da pessoa poder entrar no ensaio. Ok? É sempre o objetivo da pessoa estar o melhor possível. É isso mesmo. Também é importante que se perceba. É isso mesmo, doutora Raquel. Obrigada. Muito obrigado a todas por por este debate e por responderem tão bem às questões que nos foram sendo colocadas. Portanto, nós vamos dar por encerrada ou seja, não só as questões no YouTube, mas também este webinar. Caso depois surjam mais questões, nós poderemos também sempre depois responder a posteriori. E pronto, e queremos agradecer uma vez mais a vossa colaboração e todos os apoios que foram prestados a esta atividade. E também agradecer a quem esteve desse lado a assistir a este webinar. Esperamos que tenha correspondido às vossas expectativas e que tenha esclarecido todas as vossas dúvidas sobre este tema. Em breve iremos disponibilizar a gravação do webinar para quem não teve a oportunidade de assistir em direto, ou então queira rever para ver se tem mais alguma questão. E desejamos uma boa noite a todos e até à próxima. Boa noite a todos. Oi. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada.